Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Repita comigo. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, Deus. Senhor, nos abençoe nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para receber, meu Deus, a revelação da Tua palavra, porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite, Deus, para receber vitória e bênção em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Quando eu estava preparando a palavra do Senhor, eu tive a inspiração para pregar, para ler e para meditar sobre esse assunto que nós vamos falar esta noite, sobre vitória, as vitórias que Deus nos dá. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Deus chamou cada um de nós para ter uma vida de vitória, para ter uma vida de bênção. Em primeiro lugar, já indo direto na palavra, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Se você gosta de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia esta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é o versículo de número 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós temos vitória através do Senhor Jesus. Aleluia. Primeira vitória que nós temos é a vitória que vem da parte do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele falou em 1 Coríntios capítulo 15. Quando chegou 2 Coríntios capítulo 2, só passar o livro à frente. 2 Coríntios capítulo 2, aleluia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra. 2 Coríntios 2, 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Quando eu cheguei nessa palavra, meus irmãos, eu parei para entrar um pouco nessa palavra triunfar. O que seria triunfar? E com a ajuda do dicionário, triunfar significa, em primeiro lugar, alcançar uma vitória. Então o texto diz, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, em Jesus, nós alcançamos vitórias em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos faz alcançar vitória. Triunfar, em segundo lugar, quer dizer sucesso com grande alegria e entusiasmo. É quando você faz uma grande conquista na sua vida e aquela conquista traz uma grande alegria para a sua vida. Então em Jesus nós temos vitória, e a vitória que Ele vai nos dar é uma vitória que vai trazer alegria para a nossa vida. Eu quero dizer no nome de Jesus que Deus tem vitória para a tua vida, e essa vitória vai trazer a alegria que você precisa, a paz que você precisa, aleluia. O que você necessita será uma grande alegria da parte do Senhor, aleluia. Colossenses capítulo 2, alguns livros mais à frente. Colossenses capítulo 2. Eu estou sendo assim um pouco rápido, irmãos, hoje, por causa do horário, que hoje tem muitas apresentações ainda. Colossenses capítulo 2. Porque se fosse para destrinchar essa mensagem da profundidade do que eu estudei, daria para fazer umas 3 mensagens aqui. Mas em uma só eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles
mesmo, Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nós temos vitória em Jesus, e essa vitória em Jesus nos diz na Bíblia, em Colossenses 2,15, que quando Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue, ali na cruz do Calvário estava sendo decretado toda a derrota do inferno sobre a nossa vida. Porque o diabo, ele nos aprisiona através do pecado. Mas a mesma Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando ocorreu essa libertação? No dia que Jesus morreu na cruz. O texto está dizendo em Colossenses o seguinte: e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente. O que quer dizer expôs publicamente? Quando Jesus estava na cruz, o universo, não vou dizer apenas o planeta Terra, não vou dizer apenas Jerusalém, o mundo, o universo, todas as partes desta terra e fora da terra, toda a criação de Deus viu o que Jesus fez por nós. Ele nos comprou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu de toda a acusação do inimigo contra a nossa vida. Por isso, não permita o diabo colocar pensamento de derrota na sua cabeça, dizer que você é um fracassado, uma fracassada, que você não vale nada. Quem não vale nada é o diabo, quem não vale nada é os demônios, porque todos que estão aqui esta noite e os que nos assistem são especiais aos olhos de Deus. Você tem valor, Deus te ama. Jesus te ama e Ele morreu, ressuscitou para que você vencesse. Amém. Vitória em Cristo. A segunda vitória que eu separei para pregar, Romanos capítulo 8. Nós lemos o início da palavra no versículo de número 31, mas nós vamos ler outro texto de Romanos capítulo 8 agora. Romanos capítulo 8. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, já que eu falei sobre condenação. Vamos ler novamente, Romanos capítulo 8, do 31 até o 39. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. A segunda vitória que eu quero pregar para nós, para a igreja essa noite: nós temos vitória sobre todos os males. Eu não vou dizer mal, vou dizer males no plural. Todo mal que serve a nossa vida, podemos e vamos vencer no nome de Jesus. Aleluia. O texto aqui, Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus? A tribulação. Irmãos, quando fala tribulação na vida, é um problema muito grande. Talvez você está passando por um grande problema na sua vida, mas hoje Deus te trouxe aqui nessa casa de oração para dizer para você: Jesus está do teu lado e você vencerá no nome de Jesus, porque em todas as coisas, não é em algumas coisas, em todas as coisas nós vencemos para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, quase no fim da Bíblia, do lado de Apocalipse, para ser mais preciso. Se você abrir Apocalipse, é só botar umas páginas. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4.
O texto vai falar sobre os falsos profetas, que é o que mais tem hoje em dia. E ele fala das vitórias sobre os falsos profetas. Mas, irmãos, o versículo de número 4 diz assim, 1 João 4:4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O texto se aplica aos falsos profetas. Mas o que você está enfrentando, talvez não é falso profeta, talvez é uma doença, é uma enfermidade, é um problema na sua casa, é um problema financeiro. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o mal, mas a Bíblia nos garante, irmão, é a palavra de Deus. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Maior é o que está em vós. O Deus que é grande está em você. Você é maior que essa luta. Você é maior que este problema. Você é maior que qualquer mal. Porque diante de Jesus nós vencemos e podemos todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. No Salmo capítulo 44. Salmo capítulo 44. Salmo capítulo 44. Vou ler apenas um versículo do Salmo. Salmo capítulo 44, versículo de número 5. Salmo 44, versículo 5. Diz assim a Bíblia: Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Aleluia. Por ti venceremos nossos inimigos, e pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. O que se levanta contra você não será maior do que você. Você será maior contra aquilo que se levanta contra você. Escute a voz do médico, ele estudou para isso. Escute o que o advogado vai orientar, ele estudou para isso. Escute o que as pessoas de bem indicam e falam para você, porque são pessoas que querem o seu bem. Mas, irmãos, quando a palavra do médico, a palavra do advogado, a palavra da família, a palavra dos amigos, você vê que não está trazendo uma solução, uma resposta e uma resolução dos seus problemas, olhe para Jesus, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo exatamente isso: por ti venceremos os nossos inimigos. Então, qual for o inimigo, qual for o mal, irmão, você não é derrotado e derrotada, você já é mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você é mais do que vencedor e vencedor. Vitória em Cristo, vitória sobre o mal. Agora eu quero falar da terceira vitória que eu separei para pregar esta noite. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo de número 11. Aleluia. Hebreus capítulo de número 11. Só vou ler 2 versículos de Hebreus capítulo 11, que é um texto muito bonito. Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor, e o versículo 35. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus 11, 34 e 35. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, quer dizer, houve até vida, aleluia. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Ou seja, ainda que haja um mal contra a nossa vida, irmão, a palavra diz que nós vencemos pela fé, porque Hebreus capítulo 11 fala da fé. Então, pela fé, a Bíblia diz no versículo 33, os quais venceram pela fé, venceram os reinos, praticaram a justiça e alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões. Pela fé venceram tudo. A terceira vitória que eu quero pregar para nós esta noite, para a igreja do Senhor, é o seguinte: tenha fé no Senhor, tenha fé em Jesus, não perca a sua fé, não desanime na sua fé, não desanime
do propósito que Deus tem na sua vida. Não desanime na sua caminhada cristã, porque pela fé, meu irmão, você vai vencer. Pela fé você vai triunfar. Pela fé você vai estar aqui no altar dando testemunho. Pela fé Deus será contigo. Pela fé você pode todas as coisas. Pela fé você pode chegar na sua casa esta noite e ver uma transformação na sua família. Pela fé Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Pela fé nós vencemos. Nós lemos o capítulo 4 de 1 João. Vamos ler o capítulo 5 agora novamente. 1 João novamente, lá perto de Apocalipse. 1 João, nós lemos o capítulo 4. Vamos ler agora o capítulo 5. 1 João, capítulo de número 5. Eu acho que eu vou terminar antes do tempo que o pastor falou ainda, hein? Vou quebrar o recorde de pregação do domingo hoje. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a Bíblia diz, você já é vencedor e vencedor. Se você crê, a vitória já é contigo. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 118. Salmo 118. Aleluia. Salmo 118. Versículo 15. Esse texto é para a sua casa, é para a sua família agora. Salmo 118, versículo 15. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Nas tendas do justo, a voz de júbilo. Tendas na casa do justo. Quem é o justo? Malaquias 18. O justo é o que serve a Deus. Então quem serve a Deus em sua casa, a Bíblia está dizendo para nós, em sua casa haverá voz de júbilo. Júbilo quer dizer alegria. Em sua casa, em nome de Jesus, haverá alegria. Vai acabar a tristeza, vai acabar o sofrimento. Deus vai mudar a situação. Eu estou profetizando isso essa noite. Deus vai mudar a situação na sua casa, a situação na sua família, e haverá alegria na sua casa em nome de Jesus. Qual é a razão desta alegria, desta paz? O final do versículo diz: a destra do Senhor faz proeza. A palavra destra quer dizer direita. Qual é a direita de Deus? Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Jesus, a mão direita de Deus. Então Jesus é quem fará proeza. A palavra proeza quer dizer grandes coisas. Grandes coisas Deus fará na sua vida em nome de Jesus. Vitória pela fé, vitória sobre o mal, vitória em Cristo. Em quarto lugar, quarta vitória que eu quero pregar esta noite, Josué, capítulo de número 1. Aleluia. Quinto livro da Bíblia. Sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué 1, 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. A quarta vitória que eu quero pregar esta noite é a vitória de Deus em nossa vida. Eu falei da vitória em Jesus. Eu falei da vitória sobre o mal. Eu falei da vitória pela fé. Mas agora eu falo da vitória em nossa vida. Em nossa vida, o texto de Josué 1,9 diz: esforça-te, tem de bom ânimo, não pares, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Na sua vida, Deus é com você. Deus é contigo, Deus está do seu lado, Deus é o seu amigo, Deus é o teu ajudador, Deus é o teu companheiro. Você pode dobrar os joelhos e parar com Ele, você pode orar a Ele,
você pode crer na palavra dele, você pode abrir o coração para ele, você pode chorar diante dele, porque ele é o teu amigo, ele é o teu ajudador. Ele só diz para você: se esforça mais, busca mais, porque ele é contigo para te dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. O versículo, quando eu li Salmo capítulo 20, eu fui buscar a explicação deste versículo por causa de uma palavra, de duas palavras. Salmo capítulo 20, versículo 5. Como eu estou usando a tradução Almeida, revista e corrigida, e não estou usando hoje a linguagem de hoje, e nem NVI, nem outra tradução, então vou na tradução que a maioria da igreja está. Salmo capítulo 20, versículo 5 diz assim. Salmo capítulo 20, versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome de nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça, ó Senhor, todas as tuas petições. Eu vou começar do final para o começo. O final do versículo diz: o Senhor, ó Senhor, satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Que Deus, em nome de Jesus, responda a oração de cada um aqui nesta noite. Que Deus responda o que você ora, o teu sonho, o teu projeto. Que Deus realize os teus sonhos e os teus projetos. Que o Senhor responda às tuas petições. Mas o começo do versículo diz: em nome do nosso Senhor, arvoraremos pendões. Aí eu me peguei nessa palavra. Fui buscar o significado dela. Sabe o que quer dizer? Arvoraremos pendões significa levantaremos a bandeira da vitória. Repita assim comigo: em nome de Jesus. Já levantei a bandeira da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1, qualquer categoria de esporte, sempre tem um troféu que a pessoa levanta. Mas já percebeu que ali no troféu tem a bandeira que mostra a pátria, a bandeira que mostra uma mensagem, a bandeira que representa o que é a pessoa. Irmão, você vai levantar a bandeira sobre esta enfermidade. Você vai levantar a bandeira sobre este problema espiritual. Você vai levantar a bandeira sobre o problema da sua casa. Em nome de Jesus, você vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer: Jesus, obrigado, porque eu venci este problema, eu venci essa luta, eu venci esta guerra. E nesta guerra o Senhor foi comigo e eu levantei. Eu sou vencedor, você é vencedor e vencedora. E você vai levantar a bandeira da vitória para a glória do Senhor. Aleluia. Vitória em nossa vida. Depois disso, o próximo livro é Provérbios. Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21. Estou pregando agora vitórias em nossa vida. Provérbios capítulo 21. Aleluia. Já estou terminando já. Provérbios capítulo 21. Versículo 31. Provérbios 21, 31. Versículo muito famoso da Bíblia. Provérbios 21, 31. Diz assim a palavra: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém. Aleluia. Diga assim comigo: do Senhor vem a minha vitória. Em todas as áreas. Na saúde vem a minha vitória. Da parte do Senhor. Na família vem a minha vitória. Da parte do Senhor. Na minha vida financeira vem vitória da parte do Senhor. Em toda a minha vida, a minha vitória vem do meu Senhor. Aleluia. Dê um aplauso a Ele, porque a vitória é tua. A vitória vem, a vitória vem. Eu não estou dizendo que irá, eu estou dizendo que vem. Ela vai vir em nome de Jesus. A vitória vem do Senhor. Vitória em nossa vida. Para nós finalizarmos, a quinta vitória que eu quero pregar esta noite. Vamos voltar a Salmo novamente. Só vou ler mais 3 versículos e eu termino passando para o pastor.
Salmo capítulo de número 29. Aleluia. Salmo capítulo 29. Glória a Deus. A Bíblia diz, no versículo de número 11. Salmo capítulo 29, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Salmo capítulo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A quinta vitória que eu quero pregar é a vitória de Deus te acompanhando todos os dias da sua vida. O Deus poderoso, Ele acompanha você. Nós não enxergamos Deus. Se perguntar como é Deus, como é Jesus, como é o Espírito Santo, nós não podemos vê-los. Mas sabemos que Ele caminha conosco, está conosco em nossa casa, está conosco em todo lugar. A Bíblia vai dizer: o Senhor dará força ao seu povo nessa caminhada da sua vida. Deus vai fortalecer a sua fé, Deus vai fortalecer a sua semente. Tem um de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, versículo de número 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: esforçai-vos e animai-vos, e não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor não te deixará. A Bíblia diz em Isaías: ainda que uma mãe abandone o filho, ainda que seja abandonado, Deus não abandona. Ainda que a mulher tenha um homem que a deixou, ainda que a pessoa tenha os amigos que o deixaram, ainda que alguém tenha alguém que confiava e essa pessoa o abandonou, há um Deus que jamais vai te abandonar, há um Deus que jamais vai te trair, há um Deus que nunca vai pisar na bola com você. Ele é fiel e verdadeiro. Na sua coxa está escrito isso. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é poderoso, Ele é santo. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Deus fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos vitória em Jesus, vitória sobre o mal, vitória pela fé, vitória em nossa vida e vitória que nos acompanha. Feche teus olhos, Deus amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, continue dando vitória para a tua igreja, continue honrando a fé de cada irmão e de cada irmã, porque a obra que o Senhor tem na vida de cada um, meu Pai, cada dia mais se realizará, cada dia mais se cumprirá. Eu não sei, meu Deus, o que este irmão, esta irmã está passando, o que está enfrentando, como está este coração nesta noite, mas, ó Deus, confiamos no Senhor, que é o Deus de vitória, e o melhor o Senhor tem para esta vida, e a tua honra, a tua vitória chegará, meu Pai, está chegando, em nome de Jesus, na vida de cada irmão e cada irmã. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor.